Olá, eu me chamo Dri Novaes e aqui eu falo sobre como aprender costura do zero até as suas primeiras peças. E hoje eu vou te mostrar 3 formas diferentes de você aplicar o zíper nas suas peças de costura. E por que que eu trouxe esse assunto hoje aqui? Bem, a intenção é auxiliar as pessoas que ainda estão começando na costura e que não sabem ainda como é que elas devem fazer para aplicar o zíper nas suas peças. Ou até mesmo para mostrar para ela que existe mais de uma possibilidade, que elas não estão limitadas a um modo só de aplicar o zíper. Além de mostrar que a aplicação do zíper não é algo para se temer, não é algo que você deva ter receio. Bem, eu, durante o meu processo de aprendizado de costura, não tive esse medo, né? Não tive esse receio. Mas eu percebi que muita gente, muitas pessoas participando de grupos e até mesmo aqui no canal, eu percebi que algumas pessoas têm sim um certo receio na hora de aplicar o zíper. Acham que não vão conseguir ou simplesmente acham muito complicado, ainda não conseguiram entender de fato essa técnica. E a questão é que no fim das contas é só mais uma técnica de costura e não tem nada de muito complicado assim. Você só precisa se dedicar um tempinho a tentar entender e aprender de fato como funciona esse tipo de aplicação, né? Bem, então, para começar, a gente vai falar de 3 tipos. Como eu disse, são 3 tipos de aplicação. A primeira é a clássica, a mais básica, que a gente usa com mais frequência, que é a aplicação de zíper embutido, padrão. A segunda é uma aplicação, também é um tipo de aplicação de zíper embutido, mas ela é feita com um acabamento na ponta, para que você possa fazer um tipo específico de peça. E ainda tem isso, né? Cada peça, de repente, pode pedir um tipo de aplicação de zíper. Então, esse é outro motivo para que você aprenda, né, mais de uma forma de aplicação de zíper. Então, essa segunda vai ser o zíper embutido, mas com um acabamento diferente. A terceira é o que eu chamo de zíper sobreposto. Então, e inclusive considero que seja a mais simples e mais fácil. E ela pode ser usada na maioria das peças, inclusive tanto nas peças com acabamento quanto nas que não têm acabamento. Então é bem interessante que a gente aprenda assim a fazer essas 3 técnicas. Agora, vamos começar. Bem, como eu falei, a gente vai começar falando sobre a forma mais básica de aplicação de zíper, que é essa daqui, em que a gente tem o zíper está bem acabado aqui, o forro também está com acabamento aqui, e o zíper naturalmente está aqui dentro, ficou embutido aqui dentro entre o tecido, que seria o tecido externo da sua nécessaire, da sua bolsa, e o forro dela. Então, essa é a forma mais simples de fazer. E como é que a gente faz isso? Bem, aqui eu já passei o cursor, mas se você estiver usando, e eu estou usando o zíper de metro, mas se você estiver usando o zíper de metro, você pode muito bem aplicar esse zíper sem o cursor. E só depois de ter feito toda essa aplicação, você vai e passa o cursor. Mas aí tem que arranjar um jeito de não esquecer de modo algum de passar o cursor. Mas sim. Então a gente vai pegar essa parte do zíper aqui que tem um certo relevo é a parte da frente e essa que não tem relevo nenhum é a parte de trás. Então nós vamos posicionar, para começar, vamos posicionar a parte da frente, o tecido, a frente do tecido externo com a frente do zíper. E alinhar tudo muito bem. Opa. Alinhar tudo muito bem aqui.
e fixar com alfinetes. Eu recomendo, nesse caso, principalmente para quem nunca fez uma aplicação de zíper, que você coloque primeiro o tecido que vai ficar por fora, fixe ele com alfinete, né? Prenda bem com alfinete. Nesse caso aqui, assim como em diversos outros casos, o uso do alfinete pode fazer toda a diferença para você. Então, coloca ali o alfinete, não precisam ser muitos, mas que ele ajude a manter o seu tecido no lugar. Então, eu fixei o alfinete com a frente do tecido para frente do meu zíper. E eu posso passar uma costura aqui, uma costura de segurança. É uma costura que vai ficar bem na bordinha mesmo do tecido. Outro ponto é que a gente precisa, sim, vai ficar muito mais fácil você usar o calcador, o pé calcador de zíper. Então, você vai precisar trocar. E aqui eu vou usar ele com ele preso do lado esquerdo. E com a agulha posicionada no meio. E agora eu vou fazer só aquela costurinha de segurança, o que seria uma costura de segurança? É basicamente uma costura que você vai fazer ali com uma margem menor e ela não tem muito intuito de prender, de necessariamente manter o tecido e fixar e tudo mais. É só para que o tecido fique mais seguro, para que você meio que tenha essa função de alinhavado, que nós faremos um alinhavado à mão. A gente faz aqui na máquina rapidinho, com um ponto grande e bem rápido. Então, eu dei um retrocesso aqui no início, um pequeno retrocesso no início e no final, e fiz essa costura bem na beirinha, que é só uma costura de segurança. E agora, meu tecido ele tá fixo aqui, né? Então, ele não corre risco de caminhar. Eu vou pegar, né, isso daqui que eu costurei, e vou virar o outro lado, o lado que tá o forro, a costa do zíper. E vou posicionar o meu forro de frente para a costa do zíper. Então, fica assim: tecido, zíper de frente para o tecido de fora e forro de frente para a costa do tecido. Aqui eu posso novamente alinhar a peça fixando com alfinete. E agora eu vou fazer uma costura que vai ser a costura definitiva. Então, eu vou fazer uma costura usando uma margem que eu vou usar como guia o pé da máquina de costura, que dá mais ou menos 0,75. Mas eu vou usar o pé da máquina, que eu acho que já é o suficiente. E também lembrando que essa margem de costura você pode variar sim, você pode escolher usar um padrão de 1 centímetro, escolher usar um padrão de 75 milímetros. No entanto, é importante que você sempre mantenha. Se você começou a fazer uma peça, mantém usando só aquela margem de costura. Não varia na mesma peça a sua margem de costura, entende? Pronto. Costura definitiva
foi feita. E percebe a diferença? A margem que eu usei para fazer a costura de segurança foi bem na borda. Na verdade, não usei margem nenhuma, eu só coloquei bem na borda. Mas a costura definitiva ficou bem mais para dentro. E aí, eu tenho isso, né? O meu tecido de forro. O próximo passo é só abrir. E quando eu abro, eu já tenho esse acabamento aqui pronto. E o que eu preciso fazer agora é dar um pesponto aqui, como eu fiz aqui nesse outro lado que já tá pronto. Eu dei um pesponto aqui. Eu faço aqui para manter o zíper reto, manter esse acabamento aqui e o tecido não fique andando para cima do zíper. E daí aqui tem duas opções, né? Você pode prender só o tecido de fora com o zíper, fazer o pesponto, mantendo o forro para cá e só baixando essa costura aqui. Ou você pode fazer como eu fiz desse outro lado, que eu peguei tanto o forro, então eu vou manter o forro para dentro, assim como o tecido de fora também. Então a gente vai fazer assim. Nós tínhamos isso assim, com o zíper, e aí a gente abre aqui os dois tecidos de volta e já vamos ter o acabamento do zíper embutido, para que a gente possa fazer a peça que a gente deseja. Pronto, gente. E aí eu fiz o pesponto, tem pesponto dos dois lados. E o nosso acabamento, a linha do pesponto aqui atrás também, né? Então, outro ponto interessante em relação a esse tipo de acabamento de zíper é que o modo... Deixa eu ver aqui. Normalmente a gente usa esse tipo de acabamento quando a gente vai fazer uma peça que deixe o zíper assim, reto, digamos assim. Ele vai ficar reto, dessa forma. Então, quando eu for fechar aqui, eu vou passar uma costura ou assim, mas ele vai ficar reto. Quando a gente vai fazer o zíper dessa forma, em que ele não vai ter essa profundidade que ele precisa para ficar reto, aí entra o outro tipo de acabamento que eu vou te ensinar aqui, de aplicação de zíper, que é a aplicação que a gente usa acabamento. Então, para esse tipo de costura, que você não vai ter essa profundidade aqui no final, né? A gente vai precisar de um zíper menor do que o tamanho que você tem do seu painel para sua bolsa, para sua nécessaire. Então aqui, deixa eu confirmar, eu tenho uma peça de 17 centímetros de largura, 17 centímetros de largura aqui, e aí eu vou usar um zíper que tem 15 centímetros. E por que um zíper com acabamento? Por que chamo assim? Porque essa ponta dele aqui, eu vou vir aqui com um tecido que eu cortei da largura do zíper por mais ou menos 6 centímetros ou 4 centímetros, depende como você quer. Esse daqui, no caso, tá com 4 centímetros. Então, é um pedaço de tecido de 3 centímetros por 4 centímetros. E aí eu dobrei ao meio, depois eu dobrei as pontas dele, abri e dobrei as pontas dele para o meio de novo, assim, e fechei. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar
esse meu tecido, que é como um viés, e vou encaixar ele aqui na ponta do meu zíper e passar uma costura. E passar uma costura bem aqui, pra fixar ele. E aí eu vou fazer isso nos dois lados do tecido. Nos dois lados do zíper, né? Nas duas pontas de zíper. É importante, se você tá começando, não deixa de usar o alfinete pra manter o tecido aqui no lugar, né? E a gente não correr o risco pra manter o tecido assim, e a gente não correr o risco de ele deslizar na hora de costurar. Então, faz a costura bem devagar aqui por cima, né? É interessante que você faça devagar, porque a gente vai passar por cima do zíper. Esse zíper, apesar de parecer metálico, não é. Ele é um zíper de nylon mesmo. Então, eu vou fazer isso aqui desse lado e vou fazer também desse lado aqui. Tá certo? Prender aqui com alfinete e passar a minha costura. Para passar essa costura, eu prefiro usar o pé de máquina comum, dá mais segurança. E aí eu faço uma costura como se fosse um pesponto, bem pertinho da borda mesmo do tecido aqui, na parte interna. Pronto. Como eu disse, é bom fazer com calma. Eu usei até a mão, fiz na mão mesmo alguns pontos, porque é bom ter cuidado quando passar por cima do zíper. Então, tá aqui, eu fiz a costura dos dois lados, né? Fiz a costura para prender esse tecido. E agora, a gente vai marcar o meio do nosso zíper. Porque como o nosso painel é maior que o nosso zíper, a gente só pode alinhar marcando o meio, né? Então, eu marquei aqui o meio, marquei os dois meios e também marquei o meio dando um pique aqui no meu tecido, né? E aí agora eu sigo a mesma coisa que eu fiz com a técnica do zíper embutido. Eu vou posicionar a frente do zíper com a frente do meu tecido, que vai para a parte de fora, alinhando nesse caso aqui pelo meio, principalmente. E aí agora eu só prendo aqui dos lados também. E posso passar a minha costura de segurança.
um ponto importante aqui. O meu zíper já tá com o cursor, né? Porque como eu fiz o acabamento nas duas pontas, não daria de colocar depois. Então, pra fazer essa costura, mesmo a de segurança, que é na borda do zíper, né? Eu levanto, deixo a agulha dentro do meu tecido, levanto o meu pé calcador e aí eu posso passar o meu cursor aqui pra trás, né? Eu abri o meu zíper, colocando o cursor lá pra trás e aí eu posso dar continuidade, baixo o pé e dou continuidade na costura. Então, fiz aqui a costura de segurança, né? Cortar os fios que sobraram. E agora eu posso pegar o meu forro. Nesse caso aqui o meu forro é liso, não tem frente nem costa, né? Mas se tivesse frente, seria a frente do teu forro pra costa do teu zíper, aqui. E aí eu posiciono tudinho, alinhando nesse caso aqui com as bordas. E faço a minha costura definitiva. Aqui. E faço a minha costura definitiva aqui. Com uma margem já de um pé de máquina, né? Retrocesso. Mais uma vez aqui eu encontrei o meu cursor, né? Que eu já tinha levado pra lá. Eu trago, como eu ainda não costurei quase nada, eu vou trazer ele pra frente. E daí não precisa nem levantar o pé calcador, mas eu preciso manter a agulha lá dentro do tecido, quando for parar. Eu fiz isso, dou continuidade. Paro de novo com a agulha dentro do tecido, levanto o pé e coloco esse meu cursor do zíper lá pra trás. E continuo. Eu acho que assim deu até pra entender, né? O porquê de eu ter preferido fazer quando tem essa possibilidade, né? Quando é um zíper embutido simples, você tem a possibilidade de não colocar o cursor antes, então, cara, não coloca. Faz sem o cursor, porque isso vai te poupar, assim, um certo trabalho de ficar colocando o cursor pra trás, pra frente e tudo mais. Então, a gente fez aqui a costura definitiva, né? Essa costura aqui, que a gente pode ver as duas aqui, a de segurança e a definitiva. E aí eu vou abrir a minha peça, né? Deixando o forro pra cima. Nesse caso, a gente não vai fazer o pesponto. Agora é o momento do pesponto, né? Mas a gente não vai fazer o pesponto no forro. A gente vai simplesmente abrir aqui. E aí, baixa esse excesso de tecido. A gente vai baixar esse excesso de tecido aqui para o lado do tecido que vai ficar por fora, né? Do tecido externo. E aí, a gente baixa pra cá e passa o pesponto só no tecido externo. E nesse excesso de tecido aqui. Não sei se deu pra entender, mas vai ficar mais ou menos assim. O teu zíper vai ficar pra cá, o teu forro aberto aqui. E aí a gente vai passar uma costura de pesponto só aqui, na parte externa. Então,
Aqui você pode perceber que eu fiz a costura de pesponto, mas ela só serviu para fixar, para manter aqui o meu zíper e o excesso de tecido para baixo, né? E agora eu posso voltar com o meu forro e tá tudo bem. O forro não foi costurado, né? Agora a gente só precisa repetir esse mesmo procedimento para o outro lado e você vai ter a aplicação do seu zíper ok, pronta. Eu vou fazer isso aqui e aí eu já volto para te mostrar como é que vai ficar e por que que é interessante fazer esse tipo de acabamento. Então, eu terminei aqui, fiz os dois lados da minha costura, né? Fiz o pesponto sem pegar o meu forro. E agora eu vou finalizar, meio que finalizar essa peça só para te mostrar como fica o acabamento desse zíper, quando a gente começa a fechar a nossa nécessaire, né? Que aqui seria uma nécessaire. Então, tendo o nosso painel assim, eu vou unir os dois tecidos externos dessa forma, alinhando eles aqui, né? E aí eu prendo tudo de um lado, de outro. E vou fazer a mesma coisa com o forro, então forro para um lado, tecido externo para o outro. Aí vou fixar aqui do lado e eu vou passar uma costura nessa lateral, nessa e nessa. Tendo atenção, né, aqui nesse encontro deles, para deixar tudo bem alinhado. Inclusive, a gente não costura o tecido de forro, aqui nesse caso, para que seja mais simples, mais fácil de fazer esse alinhamento. Então, eu deixei tudo aqui bem alinhado, encontrando um com o outro. E vou prender. E fazer essa minha costura com um pé de máquina também, né? Seguindo lá o nosso padrão de um pé de máquina. Trocar o pé calcador para o normal. E vou fazer essa costura lateral só para mostrar para vocês quanto é legal essa técnica. Então é isso, eu fiz essas costuras na lateral, né? E agora eu vou desvirar só para que vocês possam ver como fica o acabamento esse acabamento desse zíper aqui, né? Então, fica super bem acabado, a gente evita de deixar um amontoado de zíper aqui no canto, que às vezes até causa um certo incômodo. Eu já passei por isso, de tentar fazer uma peça dessa forma, que não tem a peça que não tem essa profundidade aqui no zíper e ela ficar com um amontoado de zíper aqui e eu ter achado muito feio e ter ficado chateadíssima com a peça que eu tinha feito. Então, usar esse tipo de acabamento aqui vai te auxiliar para essa peça. Então, daqui eu vou
terminar essa peça depois, dando profundidade só no fundo, e aí vai ficar uma necessaire bem legal, com esse acabamento no canto, né? O acabamento do zíper. Perfeito. Agora a gente vai para o terceiro modo de aplicar o nosso zíper, que eu considero ser o mais fácil, o mais prático. E eu dei o nome, né, de zíper sobreposto. Bem, e como é que eu vou fazer isso? Aqui eu peguei um painel de tecido, né, de 20 centímetros por 15. E aí 20 centímetros seria o comprimento dele. E no forro eu usei 22 centímetros para fazer o forro. E fiz as minhas costuras aqui na beirada, unindo um com o outro, frente com frente, né? Unindo um com o outro, frente com frente. Lembrando que é interessante que o teu forro seja maior, mas se você não quiser, não tem problema também. Você pode fazer a mesma coisa, pegar o tecido de forro e o tecido que seria para fora e unir eles e depois desvirar. Aí a gente vai desvirar e colocar do lado certo. No meu caso, como eu deixei o forro maior, ele vai ficar com esse acabamento aqui na beirada como se fosse um viés, né? E é exatamente por isso que eu deixei. Então, eu vou pegar esse acabamento aqui, que tá parecido com um viés. E aí vou mostrar aqui. Eu vou pegar esse acabamento aqui, parecido com viés, né? E vou vir com o meu zíper lá na máquina e simplesmente sobrepor ele, deixando mesmo bem rente a essa carretilha aqui do zíper. E eu vou passar uma costura como se fosse mesmo um viés, uma costura bem aqui na beirinha desse meu tecido de forro, bem na divisão entre o tecido de forro e o tecido marrom, que é o de fora. Tá bem? Já. Eu vou já fazer isso aqui. E aí é muito simples, só posiciona. Nesse caso aqui também eu não coloquei o cursor antes, mas eu vou fazer esse posicionamento de deixar aqui. E dou início na minha costura fazendo ela bem devagar. Então, aqui, olha, eu já fiz a costura, como eu falei, bem pertinho dessa divisão entre o tecido externo e o tecido que ficou do forro aqui como um viés. E ele deixou o espaço aqui e ao mesmo tempo ele já fixou o meu zíper, né? O acabamento interno não fica lá dos mais agradáveis, mas é uma forma de aplicar o teu zíper. Vai ter um bom acabamento por fora, né? O zíper vai estar firme aqui, ele não vai sair, né? Desde que você lembre de dar o retrocesso no início e do fim, ele não vai sair. E aí, para fazer o outro lado, é só você destacar aqui o seu zíper e fazer do outro lado da mesma forma que você fez aqui desse lado. Tá bom? Então, eu terminei aqui, né? Fiz dos dois lados. E aqui é só passar o teu cursor e finalizar a tua peça do jeito que tu acha que vai ficar melhor. E aí, eu tenho outra observação aqui a ser. Então, eu vou passar aqui o cursor. E aqui, quando a gente vai passar o cursor, uma coisa que foi decisiva para mim, foi realmente relevante, foi entender que eu preciso colocar ele na diagonal,
Então, eu coloco meio de ladinho, assim, o cursor, as abas do zíper, meio na diagonal, quando eu vou colocar aqui dentro do zíper. E aí a gente dá um empurrãozinho com o dedo e pronto, tá encaixado. Antes de entender isso, eu penei bastante, mas aí eu dediquei alguns minutos do meu dia a tentar entender como era que funcionava essa coisa de colocar o cursor no zíper, né? Porque, afinal de contas, usar o zíper de metro é muito, muito, muito bom. Pronto. Então, o meu cursor foi colocado, tá tudo ok. E aí, você pode ver que legal que fica, né? Todo, todo esse detalhe de o forro tá aparecendo aqui fora. Outro ponto que é interessante lembrar é que quando o teu zíper tem ele vai ser usado mais ou menos assim, dessa forma reta, é interessante que tu coloque um puxador de zíper. Pode ser um pedaço de veste que tu dobra no meio ou o próprio tecido do forro. Então a gente fixa aqui, antes de fazer qualquer finalização, a gente fixa ele aqui e prende com uma costura. É muito importante que você tenha esse puxador de zíper quando faz a peça assim, com o zíper reto, dessa forma. Bem, gente, e por hoje é isso. Eu espero ter ajudado vocês com essa coisa de aplicar o zíper e que você não tenha receio de tentar. Vamos tentar, né, fazer as coisas e se não der certo da primeira, vamos segunda e insistir até que você consiga, de fato, colocar esse zíper aí do jeito que você quer que ele fique. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.